gravação. Deu. A princípio tá gravando já. Toca a ficha aí. Posso começar então, gente? Então vamos lá. Então, Então, com a palavra o Zé Luiz, ele vai ter até 30 minutos para a apresentação e depois a arguição da banca, tá bom? Pode começar. essa é um pouquinho da minha preocupação em cumprir os 30 minutos. Né? Então, só para iniciar, eu faço as palavras do Flávio e as minhas, né? Agradeço a disponibilidade de todos de estar aqui para ajudar a gente, né? Meu nome é José Luiz de Medeiros, então eu sou médico, sou psiquiatra, eu atuo em Bento Gonçalves, né? Consultório. E o tema do nosso trabalho procura estabelecer uma associação então entre domínios de personalidade e comportamento suicida, né? Um estudo do tipo caso-controle. Aqui por domínios de personalidade, entenda-se, né, traços mal adaptativos de personalidade. Agora eu vou destacar alguns dados de introdução rapidamente, porque são dados conhecidos de todos nós, até por essa preocupação de conseguir apresentar a tempo, né? Esse aqui? Não, de baixo. De baixo. Pause na tela da direita. Passa. Aí. Só um pouquinho. Problemas tecnológicos. Deixa eu vou passando aqui. Ali, ó, Flávio, conseguiu. Aqui é a nossa agenda, então, mais ou menos com os tempos correspondentes, com os tópicos que a gente vai abordar, a introdução, metodologia, os resultados de discussão e as conclusões. Pode passar. Voltou. Tá, ali no primeiro slide, a gente vê alguns dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde da taxa de suicídio média por idade para ambos os sexos para cada 100 mil habitantes, né? Próximo, por favor. E aí, a partir de 2010, a gente já percebe uma diminuição de quase 10% da taxa de suicídios no mundo, enquanto há um aumento de 6% nas Américas, né, que é o traçado laranja. Aqui a taxa de média de suicídio no mundo, né, que fica em torno de 9,8 para 100 mil habitantes. No Brasil fica em torno de 6,6. O Rio Grande do Sul, que é o estado, né, do Brasil que tem a maior taxa de suicídios, fica em torno de 10,4. E aqui no interior do Rio Grande do Sul, justamente aqui no Vale do Taquari, chega a atingir 6,5 para cada 100 mil habitantes, né? E aqui os inúmeros fatores de risco do suicídio, né? A gente, claro, sabe que o suicídio, né, é oriundo, é uma consequência de inúmeros fatores de risco, mas dentre esses fatores de risco, o que nos interessa entender são os traços de personalidade. Pode ir passando, Flávio? Pode ir passando. Que culminam, então, né, num comportamento suicida, né? Próximo. Aqui uma definição simples, né, do que é a personalidade. Então, é uma unidade integrativa de uma pessoa, né, que compreende o conjunto, né, das características da gente, da maneira como a gente pensa, sente e age. São patologias individuais que vão se organizando de uma maneira gradual, única e progressiva. E aqui é um modelo de entendimento da personalidade que começou a ser desenvolvido lá nos anos 40 e que está consolidada a partir dos anos 80, né, por psicólogos americanos. E ela procura avaliar traços normais de personalidade a partir de 5 domínios. A abertura, que está correlacionada, vamos dizer assim, com a criatividade, com a capacidade exploratória, com a imaginação. O neuroticismo, né, que se correlaciona com sentimentos negativos, ansiedade, né, depressão, instabilidade emocional. A condescendência, né, com uma capacidade de empatia. A extroversão, né, com a assertividade, com uma capacidade de assertividade, de uma energia positiva. E a consciencialidade, que são aquelas pessoas mais organizadas, metodológicas, responsáveis, né?
E aqui o principal inventário de personalidade, né, do DSM-5, que é o PD5, que é o principal instrumento que a gente vai usar no trabalho, que é composto, então, por 220 itens, 25 facetas e 5 domínios, né? Que são a afetividade negativa, o desligamento, né, que é o detachment, que é um retraimento, o antagonismo, né, que é uma conduta mais de arrogância, de manipulação, de grandiosidade, a desinibição, né, que se correlaciona mais com um comportamento impulsivo, sem consequências, e o psicoticismo, que são pensamentos bizarros, né, mágicos, né? E ali o contraponto desses 5 domínios tem a ver com aqueles 5 domínios lá do Big Five, porque uma coisa influenciou a outra ao longo da história, na construção desse inventário. E aqui uma revisão sistemática do professor Turek, que ele mostra alguns traços de personalidade que podem, vamos dizer assim, servir de fatores protetivos da personalidade. Como? Toca a ficha, Flávio. Como resiliência, robustez, amabilidade e uma estabilidade da autoestima. E fatores, então, que podem servir como fatores preditivos ou aumentar o comportamento suicida das pessoas. Ansiedade, agressão, neuroticismo, impulsividade, desconfiança, desesperança, autocrítica, perfeccionismo, culpa, ressentimento e irritabilidade. Eu estou acelerando um pouquinho, pessoal, porque tem bastante slide. Tá, então o objetivo geral, associar então possíveis domínios de personalidade, traços mal adaptativos de personalidade, com um comportamento suicida em uma amostra de indivíduos que tentaram suicídios, que são aqui da região do Vale do Taquari, comparados com um grupo de controles. Objetivos específicos. Avaliar a diferença, então, dos padrões de personalidade entre indivíduos com e sem comportamento suicida, né? Basicamente aqui são os dados sociodemográficos. Compreender a interação e a associação da combinação entre os padrões de personalidade com tentativas de suicídio, né? E aqui, posteriormente, vai aparecer utilizado um instrumento que chama regressão logística multivariada. O item 3 é avaliar, então, os diferentes padrões de personalidade associados com desfecho de comportamento suicida. E aqui a gente vai usar, né, principalmente o instrumento... Não, vai usar o instrumento de personalidade, o PID5. E o quarto objetivo, procura relacionar padrões de personalidade com depressão, impulsividade, suporte social percebido em indivíduos com comportamento suicida, que também são usados alguns instrumentos que vão aparecer daqui a pouquinho. Então, a justificativa do trabalho. Então, os fatores individuais de personalidade podem ser úteis, né, na identificação do comportamento suicida, uma vez que eles têm um padrão, né, pervasivo, estáveis e relativamente inflexíveis ao longo da vida, né? Então, o esclarecimento e a caracterização desses fatores pode auxiliar na identificação precoce dessas populações mais suscetíveis e na elaboração de medidas preventivas. Agora, nós vamos passar para a metodologia. Eu dei uma acelerada nessa introdução. Tá? Então, a pesquisa quantitativa, né, que trata com dados numéricos, com escalas padronizadas, amostra por conveniência, né, porque foram selecionados a partir aqui do Hospital Hugo Boni, da UPA aqui de Lajeado. É um estudo observacional, né, não haverá nenhum tipo de intervenção, e vai comparar, né, é um estudo tipo caso-controle, vai comparar dois grupos, né, dos que tentaram suicídio e do grupo controle. Então, a população foram de pacientes que tentaram suicídio e foram atendidos na emergência do Hospital Boni e na UPA de Lajeado. E os controles foram indivíduos convidados, né, doadores de sangue, convidados no Hemovale, sem história de tentativa de suicídio. Como eu já disse, então, houve intervenção e o desfecho esperado é a tentativa de suicídio.
Os critérios de inclusão e exclusão dos casos aqui e dos controles são mais ou menos semelhantes, né? Tem que ter 18 ou mais 18 anos, assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, falar português, ter uma média na Medical Damage Rate Scale acima de 2, depois da tentativa de suicídio, e residir aqui no Vale. E a exclusão são naqueles pacientes que têm uma condição clínica grave ou que têm alguma limitação cognitiva, né, para entender os questionários. Os métodos, os critérios de inclusão e exclusão são semelhantes. Os controles são excluídos, então, quando tem uma condição clínica grave, a limitação cognitiva para compreender os questionários, ou se tentar o suicídio. E o desenho de estudo, né? Ambos grupos, os casos que tentaram o suicídio e os controles, foram submetidos a alguns instrumentos, né, de avaliação. Então, os pacientes, quando tentaram o suicídio, foram feita a avaliação inicial, eles foram submetidos à escala de avaliação do risco de suicídio de Columbia. Uma semana de intervenção foi aplicada uma escala de impulsividade, que chama BIS-11, o inventário do PID-5, do DSM, e o PHQ-9, que é uma escala que avalia a gravidade dos sintomas depressivos nas últimas semanas, e uma escala que avalia, né, algumas dimensões do suporte social percebido, né, tanto em relação a amigos, a família ou alguma figura importante da vida da pessoa. Igualmente, os controles foram submetidos às mesmas escalas. E aqui os instrumentos de avaliação, né? Então, ali, para avaliar os traços desadaptativos de personalidade, o PID-5, depois para avaliar o grau de ação e comprometimento e a intensidade e a gravidade do suicídio foi aplicado, né, a Columbia Scale Severity, escala de Columbia, né? E para avaliar um comportamento desinibido, que a gente entende por impulsividade, a escala de Barra. Tem mais uma. E a escala de PHQ-9, como eu falei antes, escala os sintomas depressivos recentes dos pacientes. E a escala de suporte social percebido, também. São 5 instrumentos que foram utilizados no estudo. Resumo da análise estatística. O software utilizado foi o Stata15. As variáveis quantitativas utilizadas foram as medianas dos intervalos interquartis. As categóricas foram descritas e expressas com frequências absolutas e relativas. Depois a gente vai mostrar uma tabela. E foi utilizada uma análise univariada para avaliar cada variável dependente, né, em relação à variável dependente, que é o desfecho esperado, tentativa de suicídio sim ou não. E depois, no ajuste da análise univariada, foi utilizado a regressão logística multivariada com o ajuste da regressão logística de Furr, que faz determinadas correções, porque a nossa amostra é pequena, né, e para evitar vieses que produzam estimativas instáveis. Modelo final. Então, a variável dependente do nosso estudo é a tentativa de suicídio. As variáveis independentes são os 5 domínios do PID-5, conforme o objetivo principal do trabalho, cujos resultados foram apresentados com uma odds ratio, um intervalo de confiança de 95 e um valor de P significativo menor que 0,05. Aqui o regime, o protocolo, né, do Comitê de Ética na Plataforma Brasil, né? E agora vamos para o resultado da discussão. Então, foram 59 o N total, indivíduos incluídos, 31 casos, né, das pessoas que tentaram suicídio e 28 controles. E aqui a primeira tabela, que são as variáveis sociodemográficas, né? Está dividida pelos grupos dos casos, que somam 31, e dos controles, que somam 28. Então, em relação às primeiras variáveis dependentes, em relação ao sexo, ao estado conjugal e crença religiosa, a gente observa que não houve nenhum valor de P significativo.
Vamos dar um exemplo rápido. Por exemplo, no total de homens, 35,48% dos homens tentaram suicídio, que corresponde a 11 homens, e 33,33% das mulheres, ou seja, 9, não tentaram suicídio, quer dizer, não tem uma significância, né? E o que teve significância, que a gente destacou aqui, então, foi o nível educacional, e o primeiro item que eu vou destacar foi... de homens não tem nada a ver com suicídio. Como fator preditivo como... Você só está descrevendo sócio demográfico. Tá. Então, em relação ao nível educacional, né, primário, né, 46,67% então, dos homens tentaram suicídio e 3,57% dos controles, ou seja, um controle tentou suicídio. Então, um valor de P significativo, né? Isso não significa dizer, por exemplo, que tem uma educação primária mais básica, então tem um valor de P mais significativo para que tenha mais chance de ser um preditor de tentativa de suicídio. Isso é uma descrição sociodemográfica, não tem nada a ver com suicídio, você está descrevendo nada a ver com suicídio. Tá. Então, e o valor de P significativo, então, para quem tem um nível universitário, né, 6,67% dos homens que tentaram suicídio, ou seja, 2, comparado com 42,86% dos controles, ou 12. Quer dizer, a diferença de P é significativa também, 0,01. E já pulamos? Bom, aqui só confirma esses dados que eu destaquei. Então, nos casos, a educação infantil completa, mais básica, né? Os desempregados e a idade mediana, comparado com o grupo de casos controles, que tem um ensino superior completo de 42,9, 100% estavam empregados e a idade mediana em torno de 42. Repetindo, então, as diferenças significativas entre os grupos. Então, os mais jovens, tem um artigo aí que corrobora esse dado. As pessoas que estão desempregadas e as pessoas que têm uma baixa escolaridade, né, podem ser um fator de risco para que tenha, né, um valor de P mais significativo para comportamento suicida. Isso eu falo, tá, vamos embora. Então, mesmas informações, esses dados estão alinhados, né, com os dados que a gente vê na literatura. Então, essas 3 características estão correlacionadas com o aumento do risco para o suicídio. E aqui a tabela 2, né, que são os scores medianos das escalas clínicas e dos domínios de personalidade por grupo, né? Então está dividido pelos casos, pelos controles e o valor de P. E são expressos, né, em medianas, intervalos interquartis e intervalos interquartis. Então a gente destacou ali 4 características dos domínios do PD5. Por exemplo, afetividade negativa, né? A mediana ficou em 38, né? Entre o primeiro quartil de 29 e 45, comparado com 12,5 de mediana dos controles, que ficou entre 10,5 do primeiro quartil e 18 do terceiro. Significa dizer que há um valor de P significativo, então a afetividade negativa pode ser considerada como um fator de risco para o comportamento suicida. E os outros também, detachment, que é o retraimento, a desinibição e o psicoticismo, também apresentaram valores significativos, mas o antagonismo não, né? A mediana ficou em torno... Tá, foi embora. E aqui, a última tabela, nós temos as comparações ali dos dados sociodemográficos, né,
comparados com um modelo ajustado com aquela regressão logística de Fan. Um único aspecto, né, do domínio do PD5 foi que se manteve com um valor de B significativo depois do ajuste. Nem o detachment, nem o antagonismo, e nem a desinibição, e nem o psicoticismo apresentaram um valor de P significativo, né? O que seria de se esperar que alguns deles apresentassem, né? Então, o que eu disse, a afetividade negativa foi a associação mais robusta, ela permaneceu significativa mesmo no modelo multivariado, e ela é relacionada, então, à ocorrência de instabilidade emocional, à ansiedade e desregulação afetiva, né? E a desinibição, o psicoticismo e distanciamento, que são outras características do domínio do PD5, foram associados a um maior risco nas análises univariadas, mas não permaneceram quando você faz o ajuste com a regressão logística de Fan. Então, perderam significância após o ajuste, né? E aqui os trabalhos que se correlacionam com esses resultados que a gente encontrou. Cada um deles tem um trabalho associado. Continuação da tabela 3. Aqui são também uma comparação, né, entre entre os modelos de regressão logística multivariada e univariada. À esquerda, né, são algumas escalas que foram utilizadas. A primeira do BIS 11, que avalia a impulsividade numa dimensão atencional, numa dimensão motora e numa dimensão de não planejamento e impulsividade, mostrou que há, então, um valor de P significativo, principalmente para as duas primeiras dimensões, para a atencional e para a total, né? O odds ratio ali da total ficou em 1,04, quer dizer, dentro de um intervalo de confiança de 1,01 e 1,07, um valor de P de 0,038. E aqui são os dados que a gente acabou de falar. Então, a impulsividade total e a dimensão atencional foram maiores entre os casos, sugerindo, então, que dificuldades de foco e distração podem ser relevantes no comportamento suicida. Na dimensão de impulsividade motora ou na falta de planejamento dessa escala de impulsividade, não houve diferenças significativas. Então, é a mesma informação, só que com um trabalho correlato, que demonstra também um modelo, o PPS, que é um modelo de impulsividade, que sugere, sim, que dificuldade de foco e distração podem ser relevantes no comportamento suicida. E aqui a escala de Columbia, né, de Suicide Severity Rate Scale, em eventos ao longo da vida, apresentou uma odds ratio de 2,15, né, que ficou entre um intervalo de confiança de 1,49 e 3,09, então um valor de P significativo, e também para eventos recentes, 4,12 de odds ratio, que ficou entre 2,7 e 8,18, com valor de P significativo. Então, casos, né, avaliados por essa escala de Columbia, mostrou que a ideação e o comportamento suicida, né, tanto para eventos ao longo da vida como para eventos recentes, tem uma associação mais robusta ou mais forte com tentativa e comportamento de suicídio. Quer dizer, são fortes preditores, né, de suicídio futuro. E aqui o trabalho correspondente, que também mostra esses dados que a gente falou. Igualmente, né? Também confio. E aqui mostra uma outra escala, que é a PHQ-9, que é uma escala que avalia sintomas depressivos recentes, né? Cuja odds rate ficou em 1,05, dentro de um intervalo de confiança de 0,99 a 1,23, que não demonstrou um valor de P significativo, né?
que surpreende, porque geralmente a gente pensa, né, que sintomas depressivos estão mais correlacionados com o comportamento suicida, né, Flávio? Então, uma tendência a maiores scores entre os casos, não significativo nos modelos de regressão. Então, isso pode ser por alguns vieses, né, por uma baixa potência estatística, ou uma superestimação da depressão, pelo pH que é 9, em amostras muito pequenas. Aí, um trabalho que reflete esses resultados, uma meta-análise. E aqui a escala multidimensional de suporte social percebido, que também não demonstrou um valor de P significativo, né? A odds rate ficou em torno de 0,74, entre 0,49 e 1,10. Suporte social percebido também tem algumas dimensões, avalia uma dimensão de família, de amigos, ou de alguma pessoa importante no grupo de relação das pessoas. Então, sem diferença significativa entre os grupos, não está associado a uma maior tentativa ou comportamento de suicídio. O que se fala é que o suporte social, de maneira indireta, pode agir por outros mecanismos psicológicos. Aqui no trabalho, né, que corrobora esses dados achados no nosso trabalho. E aqui um resumo agora dos principais achados que a gente falou. Então, indivíduos com tentativa de suicídio apresentaram níveis mais elevados de afetividade negativa no modelo multivariado, né? E a desinibição, o psicoticismo e a impulsividade, que apresentaram um valor de P significativo na regressão univariada, não repetiram essa significância quando foi aplicado o modelo multivariado. Então, os resultados reforçam evidências de que traços de personalidade são preditores importantes no comportamento suicida, além de diagnósticos psiquiátricos. Conclusões. Então, essa variação dimensional da personalidade, em especial da afetividade negativa, deve ser incorporada à análise de risco suicida. Só para lembrar, né, que rapidamente, que o DSM-13 ele tem uma seção de diagnósticos de transtorno de personalidade por critérios fixos, né, que se eu não me engano é a seção 2, e a novidade é essa avaliação dimensional, né, que se propõe a avaliar nuances e ter uma avaliação, vamos dizer assim, mais complexa da personalidade de uma pessoa. Então, o presente estudo apresenta então o potencial para uso em triagens e intervenções preventivas em populações de alto risco. Relevância metodológica do presente estudo. O PIT-5 é um instrumento de muitos itens, né, e foi aplicado justamente num período de pós-crise suicida, depois da internação, né, o que não é nada fácil. E, quer dizer, as coletas dos dados são complexos, sensíveis, e foram realizados no momento crítico do paciente, né, logo após a tentativa de suicídio. Né? Então, são desafios logísticos, emocionais, pouco superados em outras pesquisas clínicas. As nossas limitações, então, são a amostra reduzida, são as medidas autorreferidas, né, porque a maioria daqueles instrumentos, e tanto o PIT-5, são autorrelatos, então podem apresentar vários vieses, né? A pessoa pode ter uma percepção equivocada, amplificar um sentimento, enfim, é algo subjetivo. Então, sugere-se então, o uso de outros métodos que complementem a avaliação para reforçar a validade desses achados. Força do estudo. Então, a relevância, né, da avaliação dos traços desadaptativos de personalidade, que é esse modelo alternativo da seção 3, né, então do DSM-5, especialmente a afetividade negativa, na identificação, né, de um fator de risco de suicídio. Então, a afetividade negativa foi o correlato mais robusto e independente das tentativas de suicídio. Então, é um estudo inédito, foi realizado aqui na região, que tem os maiores índices de suicídios
se eu não me engano, da América Latina, não do Brasil. Perspectivas. Então, investigar o impacto longitudinal da afetividade negativa nas trajetórias suicidas. E testar estratégias, né, preventivas que atuem sobre essas vulnerabilidades da personalidade em populações de risco. Feito. Corri? É? Falando em instituições. E aqui as instituições de fomentos, né, instituições apoiadoras, né, a própria Univates, né, a Prefeitura de Lajeado, a URG, o Hospital do Bônio, o Hemovale, de onde a gente selecionou o Grupo Controle, né, a Karolinska Instituto, né, da Suécia, com as pesquisas lá e a ajuda da professora Danuta Wasserman, a FAPERGS, o CAPES, né, e agradecer o Flávio, né, e a Alana que nos ajudaram, né, a fazer o trabalho. A Alexandra, o Cássio, né, a Lívia, o Gabriel, o Felipe, que me selecionou muitos artigos, né, prontamente. O Nicolas também, que me ajudou bastante. O Gabriel também, né? Então, sem todo esse grupo aí, não teria sido possível a gente fazer. Porque esse foi o grande desafio da gente, né? Conseguir conciliar a atividade privada com a atividade do trabalho. E colaborações, né, do Laboratório de Pesquisa Internacional de Suicídio, que o Flávio capitaneou por anos, né, Flávio? Acho que em torno de 10 anos. 8? E só tenho a agradecer, então. Muito bem. Agora vem. Muito bem. Pode. Eu acho que não precisa mais da apresentação. Pode. Eu não sei mexer, né? Ela fez tudo. Então, deixa eu vejo. Eu já vou tirar a apresentação. Então, vamos começar então com a banca, né? Por deferência, sempre o banco é o membro externo, no caso, o professor Igor Ferrão, da UFSPA. Com a palavra, professor Igor. Bueno, bom dia a todos. Muito legal poder estar ouvindo o José Luiz. Ô, José Luiz, a gente se conhece de algum lugar, cara. Não me lembro de onde que a gente cruzou já, no Espírita, no São Pedro, alguma coisa assim, não? Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de... Tá bom. Me lembrava que eu te conhecia de algum lugar, não me lembrava de onde. Mas... E dos congressos lá, muitas eu acho que sim. Fui assistir lá, com certeza. Muito obrigado pelo convite para ti, pro Flávio também, poder ver o teu trabalho. Já vou adiantando aqui, né? Eu mandei pro Flávio por e-mail ali, ó, essas considerações todas que eu vou fazer aqui, né? Mandei por escrito para facilitar a tua vida, não precisar anotar muito, e também depois eu te mando o link da gravação. Legal. Adiantando, cara, de modo geral, acho que é o trabalho que satisfaz todos os critérios para um mestrado. Não encontrei nada que desabonasse a obtenção do grau de mestre aqui, né? Tem originalidade, eu acho que tem um rigor metodológico legal, uma qualidade metodológica legal na estatística, que deve ter sido a parte mais árdua do teu aprendizado, né? A estatística o pessoal reclama bastante, né? E já com um artigo submetido, ou seja, eu acho que, né, a princípio cumpre todos os quesitos para a obtenção do grau de mestre. Claro que a gente sempre tenta fazer algumas contribuições, algumas colaborações, especialmente porque aqui é um momento de aprendizado, não só para ti, né, Jolis, mas para todo mundo que está assistindo, né? Então eu queria começar perguntando, o artigo submetido já teve alguma resposta? Não. Tá, melhor ainda. Então pode ser que algumas coisas que a gente vá falar, o André, a Daiane, pode ser que os revisores também vão falar a mesma coisa, né? Só corrigir aqui, o artigo está para ser, ele nem foi submetido. Eu entendi que ele já tinha sido, mas tudo bem. Melhor ainda. Fica ótimo, porque a banca pode contribuir. Melhor ainda, deixa eu botar aqui o celular, porque eu não posso mexer no meu computador para ver as anotações, porque eu estou gravando a tela, né? Bom, vou começar pela apresentação, tá? Eu achei a apresentação muito boa, teu material gráfico é muito bom, excelente, muito bem montada a apresentação. Aí tem aquelas considerações de professor puta véia, assim, né? Tipo, o cara tá treinando lá um mestrado para ser professor, então hashtag fica algumas dicas. Apesar de estar falando para pouca gente, né? Tá
bastante gente online, quase ninguém presente, né? Eu acho que, cara, a gente não pode, professor não pode falar de braço cruzado nem com a mão nos bolsos. Aí tu vai me dizer assim, bah, mas eu nem botei mão no bolso. Depois tu olha a gravação, tu vai ver que tem mão no bolso. Só pequenos detalhes, assim, né? Eu sei que com câmera fixa é difícil, a gente tem um certo domínio de palco e tal. A gente não tá acostumado a ficar olhando pra câmera, né? Mas, são algumas diquinhas bobas, assim. Mas, de qualquer maneira, a apresentação foi muito boa. Tu fala muito bem, né? Deu uma corrida ali e tal, mas faz parte do processo de aprendizado também, né? Mas eu gostei muito da apresentação. Tem alguns dados depois da apresentação aqui que eu vou comentar durante a minha fala mais técnica. Todo comentário que eu fizer aqui é para ajudar, não só no aprendizado, mas talvez até no desenvolvimento do trabalho como um todo, né? Da dissertação, quiçá do artigo, né? Cara, eu achei a introdução boa, a fundamentação teórica boa, e eu preferi focar mais na metodologia e na parte, talvez, estatística, assim, né? Achei o desenho apropriado, objetivos legais, bem desenhados, a metodologia bem montada, acho que um caso controle para investigar essa associação de traços de personalidade e comportamento suicida bem adequado, os instrumentos super bons, eu não conhecia a PID, achei a PID bem interessante, fiquei vontade de aplicar ela nos pacientes com TOC, né, que é mais a minha linha de pesquisa, né, conheço os outros instrumentos todos e tal. A regressão logística vocês escolheram, nem conhecia, foi legal porque eu tive que dar uma estudada e vi que realmente ela está indicada para quando a gente tem amostra pequena, que talvez seja maior falha, seja justamente a gente tem uma amostra infelizmente pequena, suficiente para um mestrado, mas uma amostra pequena. Às vezes é difícil a gente conseguir uma publicação numa revista de maior impacto, né? Tu tens uma boa descrição dos critérios de inclusão, de exclusão, a aplicação presencial dos instrumentos, acho que é ouro, né? Acho que é muito legal ter sido uma coisa bem presencial e não online, assim, em épocas de pós-pandemia. A gente tem feito muita pesquisa, manda lá o link para o paciente e ele responde, né? E eu acho que o presencial ainda ganha pontos, né? Mas vamos lá. A gente não teve, infelizmente, talvez não tivesse como, por causa da metodologia, parear os casos e os controles, né? Pareamento, sei lá, por idade, pela própria escolaridade, tanto que tinha uma diferença bem grande de idade, né, entre os casos e os controles. Eu vi aqui 27 anos para os casos e 42, né? Cara, assim, idade eu acho que talvez dos fatores sociodemográficos confundidores em relação à personalidade talvez seja um dos principais. Porque a gente sabe que muitos traços de personalidade ou transtornos de personalidade, a pessoa vai envelhecendo, vai amadurecendo e esses traços muitas vezes vão desaparecendo, né? Então tu tem um grupo de suicidas jovem, né, adultos jovens ainda, e um grupo de doadores de sangue um pouco mais velhos, né? Esse é um fator de confusão bastante grande, que eu vi que vocês controlaram nas análises tudo, né? Mas mesmo assim, para uma amostra pequena, talvez ainda possa ser um fato que os revisores vão cair em cima. Que talvez, num futuro estudo tal, né, a gente possa ter um pareamento um pouquinho mais adequado, especialmente em relação à idade. Eu também fiquei um pouco na dúvida. A gente sempre fica em dúvida com os controles, né? Os casos a gente nunca tem dúvida. Os controles sempre são um pepino. Se doadores de sangue não causariam, Zé Luiz, aquilo que a gente chama de Healthy Volunteer Bias, né? Que é um perfil mais saudável física e mentalmente do que a gente esperaria. Talvez mais do que a população em geral, né? Porque não é qualquer pessoa que pode doar sangue, né? Aí eu não sei se eu... Até assim, até pegar, talvez, estudantes da própria universidade, do próprio pós, não sei. Teria que ter pensado, talvez, um grupo controle um pouquinho mais parecido com a população em geral do que doadores de sangue voluntários. Fala. Desculpe, Não, fala. Não sei se eu estou falando bobagem, mas esse tipo de exemplo que tu deu não ocorreria quando eu estava lendo sobre isso,
não ocorreria aquele problema que se chama, tipo, separação completa dos dados, pelo fato do grupo faz tu aplica o PHQ-9 lá sintomas depressivos altíssimos e no outro não. Então, mas É, eu acho que isso pode ter acontecido até com essa amostra de controles que tu tem. Justamente por isso, tu pegou gente bem mais saudável do que a população em geral, né? Entende? Aí tu fica com esses extremos. Um povo muito doente, um povo muito saudável. Para amostras pequenas é legal, facilita essa diferenciação. Mas eu não sei na generalização dos dados depois, né? Porque o grupo de controles, ele também precisa ser generalizável depois, né? Não, eu acho que o que tu está contando agora, que tu está falando justamente do diferenciação extrema dos resultados, aconteceu no teu trabalho. Quer dizer, pode ter acontecido. Não tem como a gente arrumar isso mais, mas a gente pode botar isso como uma limitação do trabalho, né? Lá na hora que for fazer as considerações finais, botar, olha, uma das limitações pode ter sido que o nosso grupo controle era saudável demais. Mas sim, isso me ocorreu só enquanto eu estava lendo ali. Eu acho que não é um impeditivo para o trabalho ser publicado. Fala, Flávio. Vamos fazer um bate-papo, porque eu acho que é uma coisa bem importante. Ficamos anos atrás de controles, né? Como disse, esse controle é sempre o maior problema. Então, inicialmente, a gente pegou, era o melhor controle possível. O melhor controle possível a gente buscou pela carteira do SUS e a gente fez uma randomização na cidade. Nossa. E era assim, a terceira casa da quarta rua, não sei o que, com a carteira do SUS. E aí conseguimos, né, grana, íamos lá, o coletador, não sei o que, batia na porta e ninguém abria. Clássico. Porque as pessoas não recebem mais de pessoas nas suas casas com medo. Sim. Então, nós ficamos alguns meses, desistimos dessa do melhor grupo. O segundo grupo controle ótimo, vamos fazer o seguinte, vamos chamar no Olivares. Aí a gente deu, na época, estacionamento grátis, as pessoas podiam vir. Boa. Aí a gente servia cafezinho, bolachinha, não vinham as pessoas. Então aí nós vamos para a terceira e última etapa, inclusive por sugestão do nosso amigo Eugênio, porque fez isso no Prodá dele, no Clínicas, que era o grupo controle do Hemocentro de lá e aqui do Hemovale. Também. Com todos os problemas, Igor. Assim, a gente já falou sobre isso. Inclusive tem uns estudos de mal mostrando que os controles de doadores de sangue, a mal é diferente do que os controles normais. Eles são melhores pessoas, né, do que as pessoas normais. Sim. Tá? Então, eu concordo contigo, é uma limitação. Do outro lado... Talvez não seja uma limitação. Talvez vocês tenham, então, que dizer no artigo o motivo pelo qual a gente está querendo esse grupo controle. Porque eles estão, assim, acima da média da população em termos de pessoas mais altruístas, menos traços de personalidades indesejados, digamos assim. Então, bota isso. Nós queremos justamente ter essa discrepância. Ótimo. Em avaliar traços de personalidade, eu quero pessoas que, cara, eu não tenho traço nenhum, que seja assim, ó, o ideal da humanidade. Quase monges. Se tivesse um grupo controle de monges. Mas não, vai ser mais difícil. Tá, isso aí, não, ótimo, estou escrevendo aqui, perfeito. Só para finalizar, o que, por outro lado, é muito raro, assim, a gente tem um grupo controle da região com maior índice de prevalência de suicídio do país. Legal. Isso é muito interessante, porque talvez é um grupo controle que não é tão controle assim, ou seja, uma região onde talvez, como a gente está também trabalhando com questões genéticas, talvez tenha, né, André, algumas questões bem importantes para poder pensar nesse grupo controle, entre aspas. Sim. Né? Tá, é isso. Mas, bem complexo. Sim, mas é um ponto que eu acho que não é impeditivo. A gente, aquela história, ou a gente bota como limitação, ou a gente explica bem por que eu quero aquele grupo ali. Eu quero aquele grupo para dar diferença. Eu imagino que eu vou ter uma amostra pequena. E com a amostra pequena, talvez o controle bem discrepante proporcione eu a encontrar pelo menos indícios de algumas diferenças, né? Então, eu explico justamente isso. Gostei. Bom, definição do tempo de colheita, tu colocaste ali que os casos foram abordados logo após a tentativa e, cara,
parabéns pela iniciativa de vocês, porque realmente é um momento extremamente sensível a gente colher dados, assim, dados sensíveis em momentos sensíveis. Poxa, tem que ter coragem, né? Vocês chegaram a anotar, assim, quantos dias depois da tentativa foi feita a entrevista? Tá, talvez seja um dado importante, não precisa estar nas tabelas, né? Mas ele pode estar descrito em algum lugar, até na própria metodologia, né? Então, o tempo médio de aplicação dos instrumentos foi de, sei lá, 2 dias após a tentativa, ou no dia após a tentativa. Eu acho que isso, de uma certa maneira, pode ajudar a gente a entender um pouco, sei lá, viés de memória, alguma coisa do gênero. Embora sejam coisas bem recentes, né? Aquela história, né? Quanto mais detalhe a gente dá do que a gente fez no trabalho, mais chance tem desse trabalho ser replicado em algum outro lugar, né? Isso faz parte da ciência, na replicabilidade do que a gente está fazendo, né? Então fica essa sugestão. Só para dizer, metodologicamente, a gente tinha dois momentos. O momento da coleta de sangue, ele era nas 24 horas pós-tentativa, porque aí tinha uma questão específica, coleta biológica. Mas esse momento que é o que o falou, que é extremamente sensível, a gente fazia 48 horas antes da alta. Tá? Que é muito... Assim, fazer não é eticamente... Né, é discutível fazer a pessoa reviver. Pois é. Então, isso dava mais ou menos, depende, né? 15 a 30 dias. Depois. Mas era 48 horas antes da aula. Mas era legal de, talvez... E como são traços de personalidade, sim, né? Então, assim... um pouco mais estável, né? Legal. Bom, em relação à análise estatística, tem bastante coisa legal aqui que vocês fizeram, apesar da amostra pequena. Eu não sei se cabe ou não, né? Mas talvez revisar com o estatístico e se vale calcular o tamanho de efeito para essa amostra, né? Para cada um dos achados, principalmente os achados mais importantes na análise univariada, ali na comparação univariada. Os que não deram significativo na univariada, talvez não precise calcular o tamanho de efeito, mas é uma das coisas que talvez os revisores possam pedir, se eles gostarem do trabalho e quiserem que o trabalho seja publicado, para levar em consideração a amostra pequena, eles vão pedir, bota o tamanho do efeito aí, né? Dá pra gente calcular isso de maneira bem relativamente fácil para os estatísticos, né? Outra coisa, José Luiz, para o nosso aprendizado. Eu gosto muito do valor do P, eu sempre considero o valor do P. Eu acho que a significância estatística é uma das almas que a gente tem na ciência, mas eu gosto muito também do que a gente chama de relevância clínico-epidemiológica. Então, uma vez eu participei de um trabalho lá no lançamento da venlafaxina e deu significância estatística, tá? A venlafaxina aumentava a pressão sistólica. Poxa, eram 2.000 pacientes que tinham usado, então o tamanho amostral era incontestável. Aumentava a pressão sistólica em 3 pontos. Ou seja, se a pressão do cara era 120 milímetros de mercúrio, aumentava para 123. Então, apesar da significância estatística, a relevância clínica e epidemiológica, cara, 3 pontinhos não era nada, né? Não dá para dizer o cara 120, 123, a gente praticamente considera a mesma pressão, né? Então, eu gosto muito de vocês usarem o odds ratio, eu acho que isso dá uma ideia um pouco mais de relevância clínica e epidemiológica, mas é legal a gente determinar qual é o valor do odds ratio que eu vou considerar importante. Eu tenho usado tipo 15 a 20%. Então, por exemplo, um odds ratio de 1,05, que nem teve uma variável, então, cara, é 5%, não é nada. Mas se desse lá 1,15, 1,30, teve uns odds ratios teus ali de 4, não sei o que, legal. Né? Teve um dos instrumentos ali que é de suporte social, deu abaixo de 1, beleza? Então é o fator de proteção. Né? Ter o suporte é fator de proteção. Então, quanto abaixo de 1, quanto acima de 1, tu vai considerar clinicamente, epidemiologicamente importante, apesar do valor do P, né? Isso é uma coisa que é mais conservador, talvez, mas complementa, senão fica assim o imperialismo do P, né? Então, acho que já que tu está usando o odds ratio, talvez botar na metodologia um valor que vocês acham que realmente é importante. Acho que o teu trabalho, até como teve análise
controlada, tudo direitinho ali com os fatores depois, né? Eu acho que isso talvez até fique um pouco menos relevante, mas para o nosso aprendizado, né? O que mais que eu achei interessante aqui? Tem tanto dado legal aí que a gente fica querendo explorar outras coisas, né? Eu pensei em cruzar ali a interação entre a impulsividade e a afetividade negativa lá da PID-5, fazer umas correlações. Eu fiquei louco para fazer umas outras análises. Talvez eu possa fazer outros artigos, inclusive, né? Mas essa, aliás, é uma questão interessante, né? A impulsividade, ela não permaneceu no modelo, né? Então, a gente sempre imagina assim que os fatores de personalidade levam o paciente a uma maior impulsividade e aí talvez isso possa levar a uma maior suicidalidade. Mas isso não permaneceu no teu trabalho, né? A Barrett não pegou impulsividade. Consegue me explicar qual seria o motivo? Porque o modelo teórico parece muito claro, né? Impulsividade maior em traços de personalidade, logo maior suicidalidade. Mas por que não ficou no teu modelo? Quando foi aplicada a regressão logística ali univariada, eu acho que, pelo que eu lembro, acho que houve uma significância no valor de P. No modelo ajustado, que eu acho que não confirmou, né? Que é o quente, né? O quente é o ajustado, né? O que tu vai discutir é o resultado do ajustado. Por que não ficou, né? Tem que tentar explicar por quê. Isso talvez seja uma das coisas bem importantes no teu trabalho. Às vezes a gente discute o resultado positivo, mas a gente tem que discutir o resultado negativo. Eu esperava que desse. Porra, mas não deu. O que rolou aqui, né? Talvez por um viés de confusão com alguma outra variante? Pois é. Boa pergunta, não sei. Né? Talvez... Eu não sei. Uma coisa que me ocorreu é que talvez os domínios pudessem ser... Eu sei que vocês não têm tamanho amostral para isso, né? Mas em vez de analisar os domínios, analisar as facetas, né? E ver quais facetas poderiam estar mais associadas com impulsividade e quais facetas menos associadas com impulsividade. E talvez a soma das facetas não tenha dado potência suficiente para o domínio. Mas uma faceta... Pensa que num processo de psicoterapia, por exemplo, né? A gente não vai tratar os domínios, né? A gente vai tratar as facetas, né? Que compõem vamos dizer assim, esse capítulo domínio afetividade negativa, né? Não sei se isso faz sentido para ti. Igor, vou trazer um pouquinho de... É que teve uma outra aluna, que foi a Stefânia, que a gente comparou a Barrett com a escala de esperança de Beck, a gente usou, a gente fez uma análise de consistência das escalas, das duas. A gente não publicou esse artigo ainda. De McDonald? E aí o que aconteceu é que, exatamente, o que aconteceu é que é bem fracote a barra. Ela é uma escala, a versão em português ela é bem fraca, com a consistência interna de uma escala. Então talvez seja até uma questão de instrumento. Sim. Então, discute isso. Isso tem que ser discutido. Então, talvez seja um instrumento, talvez seja o tamanho da amostra. Quando a gente não tem uma explicação clínica, a gente vai para a metodologia, bota a culpa na metodologia, né? Mas eu acho que isso tem que estar na discussão, especialmente essa da impulsividade. Não é à toa que vocês botaram um instrumento de impulsividade. E eu concordo contigo, Flávio. No meu mestrado eu não usei a Barrett porque eu achei ela muito ruim. Eu usei uma outra chamada Schalin, uma autora sueca também, lá do Karolinska Instituto lá. Foi uma luta para conseguir um instrumento, porque a mulher tinha morrido. E aí eu tive que... Consegui e usei. Eu achei a Schalin mais consistente do ponto de vista de construto de impulsividade do que a Barrett. Mas como o Hermano Tavares estava usando a Barrett na época, ele traduziu, validou e tal, a gente acaba usando mais a Barrett, mas eu não gosto muito dela, não. E aí foi interessante porque esse estudo, o mestrado da Stefânia, mostrou que estava na banca, André? Não me lembro mais. Estava, não? Por isso que o André estava assim. O André estava na banca. Estava também. Te lembra, André? Que na comparação se mostrou muito fraco. Muito fraca, exatamente. Então, a gente faltando muito isso. na comparação com a outra.
Não, bem interessante essa ideia de inserir, né, como parte da discussão aqui. Eu acho que Bem sim, importante. porque na minha compreensão, eu acho que a impulsividade é um dos fatores de risco bem grande para tentativa de suicídio, né? Aliás, né, eu acho, Zé Luiz, crítica construtiva, tá? Aliás, nem preciso, para mim é redundância, né? Crítica sempre é construtiva, mas eu acho que faltou um pouquinho na discussão, e aí talvez entrando nesse assunto de discutir um instrumento, né, um pouquinho mais de leitura crítica das referências. Isso é clássico do mestrando, né? Esse tipo de comentário que a gente faz, né? Então assim, eu achei tal coisa, o Zezinho achou não sei o que, o Pedrinho achou não sei o que. Beleza, a gente faz esse tipo de comparação. Mas por que os resultados foram diferentes? Né? Por que teve essas discrepâncias? Né? Ou por que deu algumas coisas? Porque bom quando a gente encontra coisas parecidas, mas a gente tem que também discutir quando tem outros autores que encontram resultados diferentes do da gente. Porque um dos teus aprendizados, que eu acho que foi muito rico em termos clínicos, né, imagino, mas um dos aprendizados do mestrado é justamente na questão metodológica, né? Então a leitura crítica de artigos, a leitura crítica da validação da Barrett, a leitura crítica do próprio instrumento, talvez consubstancie um pouco mais essa discussão de por que a impulsividade não permaneceu no modelo ajustado, né? Mas essa é a crítica construtiva. A leitura crítica de artigo acho que é um ouro na ciência de modo geral. A hora que a gente aprende a ler criticamente um artigo, a gente aprende a ler criticamente o paciente que está na nossa frente, né? A leitura crítica do artigo é um exercício de escaneamento, inteligência cerebral, não é artificial, né? Tua inteligência e tu escaneia melhor os pacientes na tua frente. Então é uma ferramenta clínica também muito legal, né? E só para encerrar, botei outras sugestões ali, mas eu acho que tem mais umas duas considerações. Cara, pequenos cuidados no artigo. Primeiro, o P de 0,000 não existe. 0,000, eu sei que vem uns números depois. Mas quem está lendo ali a tabela, 0,000 é zero. E não existe P0. Então a gente bota P menor do que 0,001. Né? Tem algumas revistas que aceitam desse jeito, como tu colocaste na tabela aí. Mas eu acho que matematicamente isso é errado. Né? Não esquece que em inglês não existe 1,2, é 1,2, né? Tem que dar uma cuidadinha nesse detalhe, porque, cara, às vezes ele só olha as tabelas, o revisor lá olha as tabelas, pá, muita confusão, o cara não tem experiência em publicação, muito obrigado por ter submetido, mas vai catar coquinho, não vai entrar aqui, né? Eu acho que a gente não bota na legenda P valor menor do que 0,05. É só eu olhar o número ali, tá ali na tabela. Eu sei que é menor, eu sei que é maior. Então acho que na legenda talvez eu não precise indicar com 1 asterisco, 2 asteriscos, quando é menor, quando é maior. Isso é meu estilo redacional, tá? Eu acho que como eu tenho um pouquinho mais de experiência, pelo menos em publicação, se estou te dando uns bizu aqui para ficar mais fácil a tua vida depois, né? Mas na legenda tem que ter todas e quaisquer abreviaturas e símbolos que tiverem na tabela. A tabela precisa ser 100% autocompreendida. Eu não posso precisar do texto para entender o que é a BIS, o que é a PID. Essas abreviaturas e símbolos, N, porcentagem, tudo tem que estar na legenda. Então, só para dar uma ajeitadinha nas tuas legendas ali, né? Esse aqui eu já falei. Literatura brasileira, acho que a gente tem muito pouca coisa, não imagino que tu vai conseguir colocar alguma referência brasileira, né? Mas que mais? Outra coisa importante, eu acho, de ter na discussão, principalmente, é interpretações próprias tuas. Não achei nada na literatura para explicar essa associação aqui. Então, eu acho que pode ser, pela minha experiência, isso. A gente pode fazer conjecturas a partir da nossa experiência clínica? Sim, deve. É o momento mais artístico que tem do artigo, é a discussão, né? Se tu achar na literatura, beleza. Não tem na literatura, até por ser um estudo original. Então, cara, a gente cria uma explicação pela tua experiência clínica. Tu não vai escrever pela experiência clínica, tarará, mas tu vai dizer, eu acredito, nós acreditamos, seja por isso. Beleza. Bom,
Eu acho que a tua ideia de... Ficou nas entrelinhas, mas eu acho que é uma ideia interessante, né? Acompanhar esses pacientes, né, por mais tempo, 6 ou 12 meses, para verificar a repetição da tentativa, a cronificação da ideação, alguma coisa assim, pode ser um projeto bastante interessante. De uma certa maneira, tu deixou ali nas tuas conclusões, considerações finais, alguma coisa do tipo assim, e eu achei bem legal. Vai que rola um doutorado com essa ideia aí de acompanhar esses teus 31 que tentaram suicídio, né? E ver como é que ficou a ideação. Será que a ideação cronifica? Né? Não cronificou, beleza. O que aconteceu na cabeça das pessoas para elas não cronificarem a ideação suicida? Será que elas tentaram de novo, não tentaram de novo? Acho que pode ser uma ideia para o teu doutorado aí, né? Não sei se tu tem pensado nisso, mas essas são as minhas considerações. Depois eu mandei ali pro Flávio, ele vai passar para ti. Tem alguns detalhes mais aqui, mas, cara, parabéns. Acho que o trabalho tá bem legal. Obrigado. Gostei bastante de ler. Relações. Obrigado, Igor. Está todos devidamente anotados. Sim. E agora, então, tem 2 membros internos. Eu não sei se é ladies first ou não, André. Ou tu é membro externo porque tu não estás aqui, né, André? Tá. Você prefere? Para mim, Não, diferente. Daiane, por favor, fique à vontade. Tá bom, então tá, quero agradecer ao Flávio Medeiros por ter me convidado para participar da tua banca de novo, né? Então eu fui olhar lá no documento da qualificação, que eu tinha sido, né, as considerações que eu tinha feito também, né? Algumas delas vocês consideraram, né? Fico feliz disso, de saber que auxiliei de alguma forma no andamento do trabalho. Bom, daí então, depois de todas as considerações do professor Igor, né, principalmente na parte estatística, não tenho tanta coisa para falar, né, o trabalho está muito bem feito, né, e daí eu fiz algumas considerações do documento, tá? E em relação ao sumário, né, só para comentar, né, dentro do PPG-CM, a gente não costuma colocar procedimentos metodológicos dentro da dissertação e sim só lá no artigo. Então não precisaria estar essa parte separada, porque a metodologia ela faz parte do artigo, né? Então não precisaria estar de forma separada, né? Mas ok, sem problemas também tu ter colocado, mas não precisava, né? Porque, via de regra, se tu lê o artigo, tu tem que compreender a metodologia, ele tem que estar lá tudo que é de importante, né? Então tu não precisaria estar colocando na dissertação, né? Fora do artigo. Estranho falar isso, né? Na dissertação fora do artigo, né? É porque a dissertação tem toda aquela parte introdutória, né? Justificativa, introdutória com objetivo, justificativa, e daí já partiria para o artigo, tá? Aí, referencial teórico, obviamente, né? Bom, então, eu vou lá direto para a fundamentação teórica, porque a tua parte de introdução tá muito bem escrita, teu resumo também, enfim, então vou lá para a fundamentação teórica. Nos traços de personalidade, eu senti falta de falar um pouquinho mais sobre eles. Ai, quais são, né? Se aprofundar um pouquinho mais. Ficou um parágrafo ali, eu senti falta de ter mais conteúdo. Tá? Ali tu fala ali onde a gente... De fundamentação teórica. Onde fala do PID-5? Não, onde fala bem do início dos traços de personalidade. Daí tem um parágrafo só sobre isso. Eu senti falta de falar um pouquinho mais sobre isso. Daí, na parte do Big Five, daí a minha pergunta é o seguinte. O Big Five, ele não é um questionário, ele é um modelo, é isso? Ele é um instrumento de autorrelato com todos aqueles 220 itens. Mas aquele lá não é o... O Big Five. O Big Five. O Big Five. É, não, o Big Five é um modelo de entendimento da personalidade normal, vamos dizer assim, que começou a ser construído lá nos anos 40. E alguns psicólogos americanos, ele foi consolidado e ele é usado a partir dos anos 80. Ele procura entender a personalidade dentro de uma dinâmica normal. Mas ele não é um questionário, então? São aqueles 5 domínios que têm aquelas características. Sim, é um modelo assim... Tá, e o PID-5 avalia os traços desadaptativos, né? Patológicos da personalidade. Eles têm uma influência, né? Na construção de outro. Sim, tá.
Não, é por que eu te perguntei isso? Porque tá no item de avaliação dos traços da personalidade. Tá. Daí por isso que eu fiquei na dúvida se era um modelo ou se era algum tipo de questionário que nem os outros que tu aplicou, Sim. né? E dentro dessa avaliação dos traços de personalidade tem um inventário de temperamento e caráter, que é ITC. Do E Cloninger. daí tu Hã? Cloninger. O Cloninger. Sim, o É. Cloninger. E daí tu fala bastante sobre ele, né? Tem um parágrafo Tem um parágrafo. sobre ele. E eu fiquei. Daí eu, né, esperava que tu utilizasse ele no teu trabalho. Porque tu traz ele no teu referencial teórico. E eu vi que tu não trouxe, né? Por que vocês não usaram esse inventário de temperamento e caráter? É que quando a gente escreveu esse parágrafo, existem muitos modelos, né, que são utilizados para o entendimento da personalidade de alguém. Uhum. E eu entendi que eu podia citar esse Cloninger porque porque o referencial dele de entendimento da personalidade é muito importante. Ele associa dois componentes, né, do caráter e do temperamento, Uhum. né, que são características herdadas da personalidade e algumas adquiridas, Uhum. né? Eu não entendi que, por exemplo, que toda referência bibliográfica que eu tinha que colocar aí tinha que usar no trabalho. Foi mais no sentido de colocar um autor importante no desenvolvimento de um modelo de entendimento da personalidade. A gente coloca no referencial teórico aquilo que é pro leitor entender, né, o porquê que tu vai utilizar ou que tu tá fazendo alguma coisa baseado naquilo que tu falou antes, né? Então, por exemplo, no momento que tu falou isso, né, que o inventário de temperamento de caráter é importante, né, que apresenta vantagens, né? Eu não li desvantagens aqui, nenhuma, pelo menos nesse parágrafo, nada que fizesse com que ele não fosse utilizado, né? Então, me parece que ele poderia ter sido utilizado, né? E por que ele não foi utilizado? Talvez por essa má compreensão minha, no sentido de simplesmente citar autores importantes que Não, construíram. por que o estudo não utilizou o Cloninger? Por que o estudo a gente utilizou essa Outros, ferramenta? isso, porque que vocês utilizaram outros questionários, outras ferramentas, né? E justamente essa que está no referencial vocês não usaram. Porque as outras não estão no referencial, né? Vocês não colocaram as outras, só tá o PID5 no referencial. As outras todas não estão descritas da importância, por que se utiliza, né? Então é isso, eu senti falta de colocar no referencial aquilo que vocês utilizaram e esse que não foi utilizado não precisaria ter sido citado, né? Porque ele poderia ter sido citado, mas com alguma observação assim, alguma desvantagem. Sim. E que daí poderia então, em substituição a esse questionário, se utilizar outro. E daí esse outro que seria o que vocês utilizariam, entende? Perfeito. Os outros instrumentos estão citados depois. Né? Só na metodologia, mas não no referencial. Sim. Porque daí no referencial tu traria o que quem todo aquele parâmetro assim de por que ele é utilizado, qual a importância dele, se ele é muito utilizado ou não, citaria estudos que utilizaram, né? Perfeito. Tá? Então seria bem interessante se conseguisse fazer isso, né? Eu vi que colocaram lá na metodologia, já tem bastante coisa, talvez trazer aquilo da metodologia pro referencial, né? Talvez seria uma forma para que eles tenham sido citados anteriormente no momento que tu chega na metodologia. Porque pensa bem, tu fala lá do referencial, tu daí chega na metodologia, nós utilizamos BIS 11. Que BIS 11? Não foi citado anteriormente BIS 11, entende? Então, eu precisaria ter dado uma introdução sobre ele, né? Ali no referencial. Bom, é mais em relação ao documento mesmo, que é aquilo que eu te falei. Sim, Né? sim, São claro. floreados, tá? Daí no procedimento metodológico,
ali onde tu fala o tipo de pesquisa, em que tu fala que... Tô te ouvindo, só vou abrir o trabalho Não, bem pra tranquilo. te acompanhar. Utilizou questionários suplementares aos questionários básicos do projeto sueco, que é bem finalzinho ali, no tipo de pesquisa. Página 16. Isso, procedimentos metodológicos, tipo de pesquisa. E daí a última frase, né? O presente projeto foi uma contribuição do site brasileiro, o qual utilizou questionários suplementares aos questionários básicos do projeto sueco. Eu acho que seria bem interessante colocar quais foram esses questionários suplementares, né? E quais foram esses questionários considerados básicos do projeto sueco, já que tu tá descrevendo isso ali. Qual item tu tá falando? É item 3.1, tipo de pesquisa. 3.1. Assim. Entende? O projeto, Pode né? repetir ali? No finalzinho, a última frase. O presente projeto foi uma contribuição do site brasileiro, o qual utilizou questionários suplementares aos questionários básicos do projeto sueco. E daí o leitor já pensa assim, tá, mas quais questionários suplementares e quais que foram básicos? Eu acredito que aqui a gente está se referindo talvez aqueles instrumentos que foram usados, tipo até o BIS 11 de qualidade no Brasil. Tem um outro que também é adaptado para usar aqui. Uhum. Mas eu acho que era importante colocar aqui. Especificar. Especificar, né? Tudo bem que depois lá no artigo, como eu falei, né, não se coloca, né? Mas aqui na parte da dissertação, como tu colocou o procedimento metodológico, eu senti falta dessa diferenciação maior, assim. Aqui, eu vi que tu colocou no artigo, tá? Mas na coleta de dados, na metodologia que está na dissertação, faltou o período de coleta. Que é bem importante, né? Quando a gente fala, fizemos uma coleta de dados de tal mês, de tal ano, enfim. Eu vi que foi de 2021 a 2024. Faltou lá tu diz na dissertação. Na metodologia que está na dissertação, mas no artigo tá. No artigo tem, né? Isso, no artigo tem, 21 a 24. Tá. Isso. Na tua apresentação, tu falou que os casos foram pessoas participantes maiores de 18 anos, ambos sexos, fluentes em língua portuguesa, alfabetizados, residentes no Vale do Taquari, que assinaram o TCLE, e tu falou uma coisa diferente que tá aqui. Tu falou que eles tinham que ter o MDRS maior ou igual a 2. Os casos, né? Isso. O que é o MDRS? Quando esses pacientes chegam no outro atendimento e tentaram suicídio, é uma escala de dano médico, de dano físico. Tá. E tem uma pontuação. Entendi. E aplicado. Quando chegou, tentou suicídio, se aplica essa escala. Entendi. É porque não tá aqui, nem na metodologia do artigo, nem na metodologia da dissertação. E daí, se foi usado mesmo, acho que ela estava nos slides, mas a nossa apresentação ficou muito grande, a gente teve que cortar algum. Mas ela estava justamente, né? ela estava no slide, mas não está no documento. Por isso que eu percebi. Também, daqui no documento, né, a parte de procedimentos, item 3.3. E isso onde fala a coleta de dados, de novo, dos casos e dos controles, eu sugiro como se repete coleta de dados, né? E se repete casos e controles, só que com informações diferentes, né? No item, por exemplo, no item 3.3.1 e no item 3.2.1, eles se complementam, né? Então, acho que poderia juntar, né, os casos dos 3.3.1 com os 3.2.1, bem como a parte de controles juntar com o outro top controles. 3.2.1 são os casos. É que assim, olha só, 3.2, tá? Coleta de dados. Tá.
3.2.1 casos. Isso. Daí tu fala ali, né, como é que eles foram. Isso, depois tu fala no 3.2.2 controles. Tá. Daí depois de novo tu volta em procedimentos, coletas de dados. Daí tá casos. E depois controles. Poderia juntar pra ficar mais fluido, né? Poderia juntar. Isso, Mas poderia esse juntar. tópico ali, é claro, se refere mais às pessoas que fizeram a coleta, né? E Poderia como juntar, foi com feita a certeza. coleta, né? Isso. Acho que juntando ficaria melhor. Talvez Causar mais um pouco de texto estranhamento. mais limpo, né? Isso. Fica tão segregado assim. Daí, aqui eu fiquei bem na dúvida, tá? Na parte em que tu fala que ambos os grupos, isso na metodologia ali, tu pode olhar na 3.3.1, coleta de dados lá, depois de controles, né? Tu tem ambos os grupos foram entrevistados pelos pesquisadores, o LAPETS, né? E depois fala que eles foram alguns foram os sociodemográficos, os que avaliaram impulsividade e comportamento suicida foram heteroaplicados. Todos os outros instrumentos são autoaplicados, que foram enviados via WhatsApp, seja caso ou controle. Só que isso está diferente na metodologia lá do artigo. Lá na metodologia do artigo fala... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar que eu já até me esqueci já. A memória tá falhando. A metodologia do artigo fala que eles foram todos entrevistados pessoalmente. Não fala de auto-aplicado, não fala de WhatsApp, não fala de nada. E daí eu te pergunto como é que foi feito. Essa coleta de dados ela já foi feita lá a partir de 2021. Sim. Ela estava aqui. E pelo que eu entendi, eram feitos, acho que tinham bolsistas, né, Flávio, que ajudavam, que trabalhavam lá e eram comunicados, quando chegavam, por exemplo, um paciente tentou suicídio, um dos bolsistas, alguém da equipe do LAPES, ia até o lugar e fazia a coleta de dados. Sim, isso está bem claro. Está bem claro isso? Isso estava bem claro. Mas eu não entendi essa parte. Tinha alguns questionários que foram auto-aplicados e outros foram heteroaplicados, isso? Sim. Tá, então eu acho que tem que alterar no... Que bom que vocês não mandaram ainda, não submeteram o artigo. Então eu acho que tem que ajustar ali, né? Porque eu acho que isso é importante, né, Claro, Fábio? Ser heteroaplicado e auto-aplicado, né? Então alterem ali no mas artigo. não é nem a questão de, além de ser de hetero, auto-aplicado, a questão é que alguns eram presenciais e tu não. Isso. Então, na unidade de psiquiatria era presencial. Né? Então, por exemplo, assim, o PD5, né? Imagina, uma situação difícil, né? Então, auxilia. Sim. Né? E da escala de danos também, né? Daí é heteroaplicado. Não, mas aí nos controles isso não era feito. O controle tu enviava por WhatsApp. Por isso que tem uma mistura em que, nos casos era de um jeito e nos controles do outro. Não, eu entendi isso. Então, tem que ajustar eu isso. entendi. Então, ou seja, lá na metodologia da dissertação é a que vale, né? Tá, então ajustar isso no artigo. Eu entendi né, os limites, enfim, né? Mas é só porque como ficou diferente, né? Então a gente precisa ajustar. Isso que eu já disse para vocês. Eu tô vendo minhas anotações, né? E daí eu vi que nos instrumentos ali da metodologia, né? Sugere inserir explicação desses instrumentos no referencial teórico, apresentando relevância da sua utilização em pesquisas sobre o tema. Eu botei um exemplo. P9, que avalia os sintomas depressivos, relacionar a importância de utilizar esse questionário, visto que se sabe, teoricamente, né, que dentro dos fatores que levam ao suicídio está a depressão, sintomas depressivos, né? Então, por isso, justificar por que tu vai usar esse questionário na tua pesquisa. Por isso que eu falei daquela importância de tu colocar no referencial teórico, né?
Daí depois, deixa eu ver aqui. Mais. Agora no artigo, lá no 23. Na página 23, o artigo, no abstract. Daí, né, eu li depois os teus resultados, né? E eu vi que eu traduzi como desapego, mas tu falou outro termo. Abstract. Abstract. Isso no abstract. É que é do artigo. Resultados ou conclusões? Nos resultados, né? Conclusão, então. Não, nos resultados. O resultados, temperamento tá. suicida mostrou altos níveis de afetividade negativa, desinibição e são e psicoticismo. psicoticismo. Tá. Mas daí eu fiquei, né, também com a questão que o professor Igor falou e tudo, eu fiquei pensando. Mas se teve alteração, se no modelo de regressão multivariado apresentou que os outros não foram significativos, será que a gente não deveria colocar só afetividade negativa? Sim. E por que, Fábio? É porque foi só no modelo multivariado que deu significativo. Mas quando... Vai fazer até uma pergunta, né, para entender. Mas quando tu faz, por exemplo, no primeiro momento, uma regressão logística univariada, né, uma espécie de triagem para te ver um determinado parâmetro, no caso o domínio do PID-5, para ver se tem uma maior chance ou não de ser um preditor de comportamento suicida? Porque já que é o principal instrumento, né, de avaliação do trabalho, como tu vai deixar de avaliar os outros quatro características? Eu não sei te responder assim, mas eu vejo que... Me metendo. Posso me meter? Pode. A tua pergunta é super pertinente. As duas, tanto a da banca quanto a do aluno. Sim, a gente faz primeiro uma regressão univariada, digamos assim, para fazer esse filtro. Essas variáveis que permanecem na univariada, a gente joga na multivariada, que é o creme de la creme, é o mais importante que tem, quando a gente controla na multivariada. Aqueles resultados têm que ser discutidos, principalmente. Mas, José Luiz, se tu espera que algumas dos domínios dessem resultado e eles não permaneceram no multivariado, tu tem que discutir por que não deu. Mas seria importante discutir. Então, discute por que não ficou. Por que não permaneceu no modelo. O que permanece no modelo é o ouro, é o mais importante. O que não, esse é o que tem que ser discutido primeiro, na sequência da discussão. O que não permaneceu, mas tu tinha certeza que tem uma robustez teórica para justificar aquilo, mas não permaneceu. Aí eu vou discutir por quê. Aí vem a leitura crítica dos artigos, né? Foi metodologia, foi tamanho da amostra, o que eu fiz de errado, entende? Então, essa seria a sequência da tua discussão. Acho que está muito bem apontado pela professora. E daí, então, pensando nesse sentido, talvez, como aqui é o abstract, colocar, talvez, né, tem que ver como é que vocês preferem, mas talvez botar só o creme de la creme, como o professor falou, colocar só a afetividade negativa. E daí depois, na discussão, falar disso que aconteceu, né, que deu significativo na univariada e deixou de ser significativo na multivariada. E com essas indagações, né, e tentar explicar o motivo disso ter acontecido, como o professor falou. Talvez isso, porque aqui nos resultados tu colocou tu colocou primeiro assim, que foi significativo altos níveis de afetividade negativa, desinibição, psicoticismo, e daí falou da análise multivariada, né? Mas daí, então, se tu quer citar as da univariada, eu acho que daí faltou aquela que eu traduzi como desapego, mas tu falou uma outra palavra na apresentação. É que é detachment, né? É isso, eu traduzi como desapego. Desapego, um afastamento, um retraimento. Enfim, ele também deu significativo e ele não tá aqui. Porque deu 5 do PID-5, do 5, 4 deram significativo na univariada. E eu senti que... Só o antagonismo, na univariada que não deu significativo. Isso aí. E daí eu acho que daí ou tu coloca então o desapego junto aqui, né, pra explicar que é univariada, e daí deixa a multivariada, deu afetividade negativa, enfim. Eu senti falta do desapego aqui nos resultados, né? Tá. Também. Tá.
E depois, na página 25... O trabalho. Fala por tópico, porque aqui não tem página no meu. não tem página? É. Tá, então em metodologia. Introdução. Metodologia? Metodologia, peraí. Tá. Os dados eu já falei, na verdade. Coleção, coleta de dados, instrumentos. Acho que vamos lá para os resultados já. Tá. Na tabela, que o professor Igor, eu gostei muito dos comentários que ele fez, né, de todos, né, e eu concordo plenamente. Em relação à tabela 1, também quero salientar que eu senti falta de tu botar o teste estatístico realizado na legenda, né, nas tabelas. Na tabela 3 tem, né? Mas na tabela 1 e 2, aquele P ali não saiu do nada, foi feito um teste estatístico, né? Para dizer que tem diferença ou não ali de cada uma daquelas variáveis, né? E daí é bem importante colocar, porque nem o professor Igor falou, a tabela tem que ser autoexplicativa, né? Então tu tem que entender de onde é que saiu. Eu acho que foi. Inclusive eu vi que não estava na descrição, né, da metodologia essa parte. Foi o Mano Luiz, né? Uhum. É bem importante isso. 25, daí 28. Tem umas outras observações menores aqui que eu vou mandar para te dar uma olhadinha, tá? Posso fazer uma pergunta que eu Pode. não entendi? Pode. Sabe? Sim. Na tabela 1 ali, tem as variáveis sociodemográficas, né, das amostras totais por grupos, tá? Quando eu comecei a explicar ali, de fato, então eu acho que eu não entendi essa tabela. Tem os 31 casos e 28 controles, né? Vamos pegar ali o estado dos cônjuges, por exemplo. Aí tem uma frequência absoluta, né? 52%, por exemplo, dos casos não tem parceiro. 62% dos controles não tem parceiro. Então, de acordo com o valor do P, não é significativo. Então, isso é só uma descrição dos dados das variáveis sociodemográficas. Não tem uma correlação com o possível preditor de comportamento suicida. É só a descrição. O P mostra quando se tem uma diferença estatística entre os dois grupos. É isso que eu digo. Tá. Perfeito. Por exemplo, a idade, claro, né? a idade lá embaixo que ela foi descrita como mediana. Então, por exemplo, a idade mediana dos casos foi 27. Dos controles foi 42. P foi 0,013. Eu não posso dizer aqui, então, que o fato de ter mais idade é um fator protetor para diminuir o comportamento de risco? Não, mas não é esse o objetivo. A tabela está sempre descrevendo, tem diferença entre os grupos. É só as diferenças, características, variáveis independentes. Ponto. Entre os grupos. Tá, obrigado. Nada a ver com suicídio. E daí, então, lá na tua... Vou quase finalizando na página, para mim, a página 33, para ti, a gente está falando na discussão. Isso, aspectos clínicos. Deixa eu chegar lá. Discussão, já estou aqui. Discussão, aspectos clínicos, quarto parágrafo. Fala ali, aspectos que clínicos, fala ali dos sintomas depressivos, né? 3, 4. E daí o que eu senti falta, né? Que fala dos sintomas depressivos, que não teve significância, muito provavelmente pelo tamanho da amostra, que vocês falaram muito bem. Mas igual eu fiquei sentindo falta de tu comparar, de trazer outros estudos. Por exemplo, é só o teu que não achou significância, ou tem estudos que também não mostraram significância? É dos sintomas depressivos. Eu acho que em relação a esse instrumento, professora, ali agora não me lembro da a tabela, mas eu acho que o intervalo de confiança ali ficou muito amplo, né? E aí... Daí não deu um significado. Exato. Sim, eu entendi isso. Mas eu queria saber de outros trabalhos. Porque a minha dúvida ficou, afinal de contas, será que depressão tem a ver com suicídio? Porque na minha concepção teria, né? Mas eu não sou psiquiatra, não trabalho com comportamento. Todos nós tem, né? Né? Tem.
Mas então trazer esses trabalhos dizendo, a gente não encontrou, mas o fulano encontrou, isso se deve porque nós tivemos um problema de número de casos controles, né, e que não mostrou, portanto, não mostrou diferença estatística, mas outros trabalhos mostram que tem relação, né? Eu senti só de comentar um pouquinho mais de outros trabalhos, porque quem não entende ficou na dúvida, tá, mas será que mas tem ou dos não tem? nossos números ali, se tu olhar o valor de P, Não, mas ela fala assim, os outros, que as pessoas encontraram? sim, Parece- eu Outros entendi. trabalhos. Fazer outras referências, né? Isso. Mas mesmo o nosso ali ficou num... Ficou quase. Ficou no quase ali. Porque odds ratio Uma 0,05. tendência. Sim. O 0058. Sim, aquele 5% que o professor Igor falou. Mas isso, claro, por causa do N, né? Mas aí trazer os outros estudos, entende? Dizendo que eles apresentam, sim, né? Que realmente foi uma limitação pelo N, né? Mas você viu, né, que a gente botou no final do trabalho como uma das limitações a amostra pequena, né? Eu não vi citar no artigo isso, tá? É porque independente se... Eu entendo que a amostra pequena é uma limitação, mas no momento que tu tá discutindo e falando que não deu significativo, tá, mas então eu queria saber tipo, o que os outros trabalhos falaram, né? Sobre isso, sobre a depressão com Vamos suicídio. pegar aqui Isso, avaliações de entende? sintomas depressivos. Isso. A gente até cita, tem um slide que a gente discute ali, discussão, que mostrou uma meta-análise de 2020, mais ou menos recente, do PIN, um autor aqui, mostrando que talvez o PHK9 não estime de uma forma adequada. Isso vocês colocaram aqui, É. isso. Mas igual eu fiquei na Tá. dúvida, independente Eu do entendi. questionário utilizado, né? Entendi. O que se sabe sobre Tá. depressão e suicídio? Pode ser e talvez alguma coisa de confusão, porque, por exemplo, pega a afetividade negativa, dentro das facetas lá do domínio de afetividade negativa, também tem, né, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, de irritabilidade, né? Talvez possa ser um confundidor, não sei. Olha, é uma discussão. É uma discussão que poderia ser feita e colocada aqui. Né? Né? E era isso, então. É um trabalho muito bom, né? Só essas pequenas floreadas e contribuições para melhorar ainda mais o trabalho. Ou Te agradeço. aquilo que for de relevância, né, dos comentários que eu fiz. Tá bom? Tá. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, professora Daiane. Estou anotado os comentários. Professor André. Oi, gente, bom dia aí oficialmente. Pessoal, então, primeira coisa, né, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ter lido o trabalho, né, José, eu agradecer, assim, o teu convite, do Flávio, enfim, de todo o grupo. Eu sempre fico muito feliz, né, eu sou banca fixa aí de muitas coisas, porque acho que pelo grande motivo de que eu gosto muito de ser banca. E sempre aprendo muito, acho que como o professor Igor e a professora Daiane falaram, a gente sempre aprende, né, lendo os trabalhos, traz coisas para os nossos e consegue deixar um pouquinho, né, das nossas características também para os trabalhos de todos. Então, estou bem feliz de estar aqui, feliz de estar vendo o término, né, desse momento, dessa caminhada toda. Então, a gente como professor do programa, que também acompanha a turma, né, em outros momentos, acompanha aí vocês, a gente fica orgulhoso também de estar chegando aí no final. Então, queria agradecer, queria parabenizar, né, também pelo trabalho escrito, parabenizar aí por esse momento, né, de apresentação. E um dos grandes desafios de ser o último a falar é porque sobra pouca coisa, né? Então, vou até, claro, dar uma resumida, vou tentar não me repetir, né? Concordo, assim, achei muito pertinente, enfim, todos os apontamentos do professor Igor e da professora Daiane, então posso assinar embaixo também do que eles disseram, tá? Mas vou tentar trazer algumas coisinhas, assim, a não ser aquilo que, conforme eu for lendo aqui, que eu achar muito, muito importante, talvez eu repita, mas a maioria das coisas depois eu vou mandar também o arquivo. Eu adorei que vocês mandaram justamente no formato Word, porque isso facilita muito, né, pra gente comentar e podendo ajustar, então depois eu mando
para vocês esse arquivo com algumas coisas. Então, bom, vou começar falando da apresentação antes de ir para a parte escrita. Achei realmente os slides assim muito bons, né? Acho que ajudou mesmo a esclarecer um pouco daquilo que às vezes só no trabalho escrito a gente não consegue, né? Então, claro, usar os recursos visuais, enfim, tudo isso que tu conseguiu trazer ali na apresentação ajuda muito. Acho que ficou muito bom. Do ponto de vista da tua apresentação, né? Assim, frente ao trabalho, eu te diria para a única coisa, assim, talvez tá um pouco mais empoderado, assim, especialmente ali dessa parte dos teus resultados, né? Então, acho que vale a pena, talvez, em outros momentos aí que acabem surgindo, e tomara que surjam vários momentos que tu precise, né? Apresentar, levar o teu trabalho, então, poder estar bem esclarecido, assim, sobre o que significa cada um dos teus achados, assim, na hora de apresentar. Então, acho que é uma construção boa, assim, né, de tudo isso que tu foi encontrando. Eu acho que o teu trabalho, José, ele tem muita relevância, sabe? O tema, ele é importante, a forma como vocês construíram, né? Fazer essa questão de avaliar esse tópico nesse formato metodológico, nessa região em que a gente está, isso tudo vai adicionando camadas de importância, né? E às vezes, quando a gente está no final desse processo e já louco para acabar, tenho certeza que sim, né? Porque a gente fica, às vezes a gente vai até parece que minimizando a importância, né? Porque tu já viu tantas vezes, tu já tá tão cansado ali, que às vezes tu te foca até nas partes que daqui a pouco não saiu como esperado, ou a gente acaba falando muito dessa limitação do N, por exemplo, quando na verdade tem uma lista de coisas interessantes, de benefícios e de coisas pertinentes que tu conseguiu, que vocês, enquanto grupo, conseguiram com esse trabalho. Então, às vezes tem que ir com essa mentalidade na hora também de escrever, sabe? Escrever o resumo, escrever os resultados, naquela ideia de dar força para tudo que vocês fizeram. E não com a cabeça de vamos minimizar, né? Então, acho que isso também ajuda bastante, assim, na hora de tu te sentir confortável. E aí, dito isso, então, né, os elogios iniciais todos merecidos, eu vou apontar, então, algumas coisas. Eu vou, na verdade, como até foi interessante que o professor Igor perguntou e tu e o professor Flávio esclareceram que, como ele ainda não foi submetido, mas ainda nos dá vontade de falar algumas coisas, né, porque daí pode contribuir justamente aí para algo que depois os revisores não precisam apontar, vocês já podem ter corrigido antes. Então, eu vou falar ali do teu resumo, claro, eu tô falando, agora eu vou começar falando contigo do resumo que tá no trabalho como um todo, não especificamente do artigo, tá? Então ali no resumo geral, na página bem inicial ali, página 3, né? Então, página 5 talvez, mas eu sei que tu tá sem páginas aí, né? Mas é o primeiro resumo aí, logo depois que vem capa contra capa, que eu ia te dizer sobre ele. Primeira coisa, nos métodos, tu escreveu assim, uma das frases que está dentro do métodos do resumo é: o estudo incluiu 31 adultos após uma tentativa de suicídio e 28 controles. Eu acredito que essa frase, na verdade, já é a primeira frase do resultados, né? Isso não é método, isso já é um resultado que tu encontrou, né? Então, quantas pessoas se envolveram, né? 31 casos, 28 controles. Então, lembra de deslocar ali, né? É uma frase que tem que aparecer, mas ela é uma frase de resultados. Ainda nos métodos, está escrito que todos os participantes completaram um conjunto de instrumentos, aí tu fala ali quais são os instrumentos e os dados foram analisados por regressão logística. Mas em nenhum momento está escrito aqui no resumo, dentro da metodologia, quem são essas pessoas, né? Então tu inserir que critérios foram utilizados para os casos e que critérios foram utilizados para os controles. Isso não está no resumo, tá? E é um ponto bem importante, afinal de contas, desde o título tu diz, é um trabalho caso-controle. Tá, então, quem são os casos e quem são os controles? Isso é uma informação de estar já no resumo. Tá? Então, lembra de fazer aí esses ajustes. O resumo, em geral, tá muito bom. A parte de resultados e discussão, eu achei que tu conseguiu mesmo pegar o ponto principal. Mas ali a metodologia, eu achei que ficou, talvez, incompleta, né? No resumo, apenas. Ok? Aí, deixa eu ver o que mais
Eu anotei que não seja repetitivo, assim, né? Outras coisinhas ali que depois não tá escritas. Ah, tá. Depois assim, ó. Eu acho, bom, isso tá. Vou repetir que eu acho que a prof. Daiane já te falou, mas só para te lembrar de novo que eu achei importante, porque naquela parte de metodologia, não do artigo, na metodologia da dissertação, quando tu fala ali especificamente dos casos e mesmo controles, naqueles itens 3.2.1 casos e 3.2.2 controles, não está escrito em que período especificamente tinha sido feito, né? Então essa informação que é de 2021 a 2000 e não lembro agora, 24, perfeito. Né? Depois lá no artigo tu traz isso, mas como a gente, como banca tá lendo na sequência, né, aquilo ali apareceu antes de a gente lá no artigo ter a resposta. Porque, veja, né, é um momento, é um período da nossa história mundial totalmente importante, né? Foi pós-pandemia. Então, isso estar bem escrito é fundamental. Então, acho que no artigo tu corrige isso. Para fins do artigo que vai ser submetido, tá ok, tá escrito. Mas ali na dissertação não estava. Então, colocar em que período isso foi feito. Daí, aí vem, por sorte, vocês convidaram aí alguém que é médico geneticista, né? Então eu não tenho como, eu não ia estar cumprindo a minha função se eu não fizesse uma pergunta sobre histórico familiar, né? Daí não ia ser eu, né? Então, uma coisa que eu queria saber é assim, ó, lá no questionário sociodemográfico, se vocês não tinham nada, né, especificamente, assim, por que é a minha pergunta? Não só, claro, porque eu trabalho com genética, mas eu acho até que o prof. Flávio, antes, em algum dos comentários ali com o prof. Igor, o prof. Flávio falou, né, a gente está falando de uma região do Brasil, talvez do mundo aí, né, com uma altíssima incidência das questões, né, envolvendo tentativas de suicídio e suicídio propriamente dito, e a gente sabe que isso é multifatorial, mas que tem questões genéticas envolvidas, né? E aí, isso talvez eu senti falta um pouquinho, né? De entender, os casos tinham história familiar, e mais do que isso, os controles tinham histórico familiar, porque talvez a gente esteja falando de uma certa homogeneidade entre casos e controles dentro dessa perspectiva, né? Daqui a pouco genética, ou enfim, de influências familiares. Então, não sei primeiro, se tinha isso no questionário ou não, né? Se não tinha, como eu acho que não tinha, o porquê, se tu sabe disso, e caso não saiba, se não vale a pena daqui a pouco vocês pensarem em comentar isso em algum ponto da discussão. Não tinha essa informação no questionário, só se demorou. Uhum. Talvez uma coisa, então, que foi o que me passou pela cabeça, eu imaginei que não tinha, porque é muito comum, e eu entendo, claro, que esse é um assunto bastante sensível e em momento delicado, né, em que a coleta foi feita, especialmente para os casos. Então, é claro que a gente entende, nem tinha como ser um questionário, talvez, gigantesco, que contivesse tudo que a gente gostaria, né, mas, então, o que a gente pode fazer é, talvez lá na discussão, aparecer um parágrafo sobre isso, talvez, né, até para reforçar a importância de que tu está desenvolvendo um trabalho nessa região, né, geográfica em que isso é tão importante. Ou nas considerações futuras, né, perspectivas futuras Perfeito. Do trabalho, incluir tal tipo de informação. Exato. Nas próprias limitações, eventualmente, né. Deixa eu só eu acho assim, ó, você está explicando, então, que também a Dai já tinha citado nisso. Então, só para entender, assim, talvez não tenha ficado claro, assim, no nosso texto não ficou claro. Esse estudo começou na pandemia, que é um estudo com o Instituto Karolinska. Esse é um estudo multicêntrico que, teoricamente, deveria ter acontecido em várias partes do mundo, não aconteceu, se perdeu, mas aqui nós somos um grupo os raros que continuamos. Bom, mas desde o início, nós propusemos instrumentos além dos instrumentos básicos que vieram da Suécia. Tá. Então, essa é uma questão importante. Porém, no sociodemográfico, aí é muito legal o que você falou,
não tinha história familiar. O sócio demográfico vem lá da Suécia, porque era um sócio demográfico comum a todos os sítios. E é extremamente falho, concordo, me dei conta agora, o geneticista. E eu acho que, na minha opinião, isso tem que estar nas limitações do estudo, porque é super... Como é que tu vai dizer controles que tu não sabe se tem história familiar de suicídio? Isso é fundamental. E numa região que é Uma região com a taxa alta. Eu já estou colocando aqui como Exatamente. limitação. Perfeito, isso aí. Muito bem. Bom, a outra coisa que eu tinha notado, mas eu acho que foi o Prof. Igor que falou, vou só destacar, apesar de ser repetitivo, porque eu acho que é até para entender, enfim, para a gente como leitor estando de fora, né, me chamou bastante atenção essa questão da diferença de idade, especialmente, já indo lá para os resultados, né, a diferença de idade que acabou sendo identificada entre os casos e os controles, né, é algo que foi estatisticamente significativo no momento de tu fazer esse pareamento, assim, né, então acho que isso... Não sei, e aí, de novo, como eu não sou psiquiatra, né, eu nem sei se isso faz, talvez, tanta diferença de fato na prática. Eu tendo a pensar que sim, né, que tu tentar abordar aspectos de personalidade com pessoas mais jovens ou já mais experientes, isso faz um pouco de diferença, né, nas respostas que essas pessoas vão dar às perguntas que são feitas. Então, eu não sei se isso não pode ser até melhor explorado ali na discussão, sabe? Esse item, ele tá dito, eu não acho que vocês esconderam o fato, né, de que deu diferença, mas talvez até mais coisas possam ser faladas sobre isso. Por exemplo, professor. O exemplo do que eu tô comentando, tu diz? Da idade. Da idade. Porque o que me pareceu ali, então, que os controles são indivíduos que, na média, tiveram uma idade muito maior, né, estatisticamente significativo. Então, será que na hora de pessoas que, em média, têm 40 anos, né, 42 anos, será que na hora de responder a perguntas que tenham a ver com tudo que tu foi aplicando ali nos questionários, né, será que isso não pode ter dado diferença baseado nos casos que, em média, tinham 27 anos? Te imagina assim, fico pensando, me imaginando respondendo, será que eu responderia todos esses questionários do mesmo jeito nos meus 27 anos e nos meus 42? Então, talvez explorar um pouco mais as possíveis diferenças que tu encontrou, ou até a falta de diferenças em algumas coisas, baseado em que a idade dos teus casos e controles é tão diferente. Não sei se eu me fiz claro na minha perspectiva. Né? Porque essa é uma diferença. Então, mas, de novo, psiquiatricamente falando, no sentido prático, eu queria te ouvir, será que isso faz sentido? Ou não? Em termos da faixa etária, vamos dizer assim, o suicídio é bastante prevalente em jovens, principalmente homens jovens e de idade, né? Então, os extremos das idades realmente tem uma correspondência na realidade com um maior comportamento suicida, claro que sim. Perfeito. Eu acho que tem duas... Muito legal a tua pergunta, acho que o Zé respondeu muito bem, muito bem. É que eu estou pensando agora, assim, olha que interessante. A amostra de suicídios, ela tende a ser mais baixa porque a tentativa de suicídio é na idade mais baixa. E a amostra de controles que vão ao banco de sangue tende a ser mais alta porque essa é uma atividade de pessoas numa faixa etária, né, normalmente, né, mais alta. Acho. Mas eu tenho que ver a literatura sobre isso para confirmar. Então talvez isso explique a diferença. Talvez, mas eu acho que tem que ser discutido. Acho que a gente tem que aí levantar várias hipóteses e levantar por que aconteceu isso. Tem uma coisa que eu pensei quais são agora, as consequências disso. Tem uma coisa que eu pensei agora, professor. Por exemplo, sobre o grupo controle, são pessoas que vão até um grupo de doação de sangue, supostamente altruístas, né? Então, supostamente, talvez, sem tanta a possibilidade de ter um transtorno mental, né? É isso que o Igor falou. Pode ter a ver com ele. Daí não seria nenhum grupo controle, seria um outro grupo. Olha aqui, ó. Outro grupo O de... Igor vai se lembrar de uma expressão que o professor Valentim usava: os mais normais que os normais. Você lembra? Quando ele fez um ensaio maravilhoso, anonimizado, ele usou fluoxetina em pessoas que não tinham depressão. E elas ficaram mais felizes que as pessoas.
Era o mais normais dos normais. E eu acho que nós estamos falando disso aqui agora. Isso. A outra coisa que me ocorreu agora, te ouvindo falar, Flávio, do perfil das pessoas que estão no banco de sangue, né, que serviram como controle, daqui a pouco até o contrário, né, o que a gente utiliza, né, como é que a gente pratica a doação de sangue, o que é utilizado como critério de exclusão, né, o que faz com que eu chegue lá no banco de sangue e não possa ser um doador. A maioria desses critérios de exclusão ali, né, de impedimento de doação de sangue, tendem a estar presentes mais nos jovens do que nos mais velhos. Né? Várias das questões ali que a gente vê de dormir mal, comer mal, não tenho o peso, que mais? O consumo alcoólico, fez uma tatuagem, tem doença infecto-contagiosa. Enfim, se a gente pegar a lista de critérios, né, que são fatores de exclusão para doação de sangue, tu tá naturalmente aumentando a média de idade, né? As pessoas com mais idade tendem a ter mais critérios, por exemplo. E eu acho que o fato de tu ter escolhido esse grupo como controle te exige um pouco mais de discussão ali nos resultados, entende? Isso que eu quero dizer. Pegando a idade como fio, mas tem várias coisas que talvez precisam de descrição. Né? Adorei, por isso que eu me lembrei exatamente, né? Uhum. André, até buscar literatura sobre... provavelmente por causa desses critérios, os doadores de sangue eles têm mais idade que os... Exato. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Bem legal. E a última coisa, que daí é uma pergunta assim mais, sei lá, é da prática, claro, ela não é técnica, assim, eu digo, é da tua prática, é como psiquiatra e é a partir do teu trabalho. Eu fiquei pensando assim, será que frente ao que tu foi encontrando, né, na prática clínica, será que o teu trabalho dá um indício, ou poderia dar indício de que talvez, porque vou contextualizar melhor para entender a minha pergunta. Na prática, depois de toda essa análise multivariada, que todos os outros professores já comentaram, acabou que o que ficou mesmo é a questão do domínio afeto negativo, né? Será que, então, na prática clínica, se poderia pensar em transpor que daqui a pouco esse conjunto de perguntas que está ali no domínio afeto negativo é as que, de fato, merecem ser feitas para as pessoas, né, que estão inseridas nesse contexto, pensando em algo assim, ó, que pelo que eu percebi, como eu já participei de várias bancas, né, aí do Prof. Flávio, eu vou aprendendo muito sempre, e uma coisa que eu percebo é que os questionários que são da área da psiquiatria são bastante grandes, sempre, né, exigem tempo, exigem uma energia, né, tanto de quem está aplicando, quanto especialmente de quem está respondendo. Então eu sempre fico pensando na prática clínica, se a gente conseguisse validar modelos que fossem mais encurtados, se isso daqui a pouco não melhoraria, né? Tanto a taxa de resposta quanto as consequências e os resultados que a gente encontra a partir disso. E será que a partir do teu trabalho a gente não está indo para um caminho de que, bom, daqui a pouco ao invés de um PID-5 não vira um PID-1, em que o domínio que deve ser perguntado é o afetivo negativo, não sei, o afeto negativo. Sabe, fiquei elucubrando de quem não é psiquiatra se isso poderia ser pensado. Né? Então, o que tu acha? Eu me distraí um pouquinho. Mas o afeto negativo é uma característica que a gente vê frequentemente, assim, como traço de personalidade nos pacientes, né? Me ocorreu agora pensar, me lembrei daqueles pacientes, principalmente transtorno de personalidade cuja característica é uma instabilidade emocional, aqueles pacientes com transtornos borderline, sabe? Não sei se é mais ou menos isso que tu perguntou no dia a dia do consultório. Eu acho que o que quer perguntar são sim. Instrumentos muito longos, né? Que, de fato, existem vários outros instrumentos, mas o construto, primeiro, assim, de todos os construtos, eu acho que o Igor vai concordar comigo, de todos os construtos que a gente tem em psiquiatria, o construto de personalidade é o mais frágil, né? Assim, é muito difícil, é extremamente frágil. Não é uma área de pesquisa, é muito difícil. Tem pessoas, assim, o pessoal mais da linha psicanalítica, acho que nem é possível se pesquisar, porque é dado, né? Bom, a gente tenta, né? Nós que temos, né, enfim, na ciência, mas... Então, assim, existem poucos instrumentos de fato validados e adequados. O PID-5 é um dos poucos. Quero te contar, André, não sei se aconteceu contigo, quando eu entrei na época na Unicinos, o instrumento que faziam a gente fazer era o PID-5.
Eu levei horas, é insuportável fazer o pedido. Gigantesco. Exatamente. Lembra? 220 Sim, itens, sim. E aí, ele, além do mais, ele faz várias vezes, ele faz perguntas contraditórias, talvez se Isso. tu te contradiz, e ele anula as contradições. Positivo e negativo, é isso aí. Então, ele é um instrumento extremamente bem pensado, super. Tem uma psicometria maravilhosa. Mas agora vocês imaginam uma pessoa, por isso que nosso filho tem 30 e poucos, uma pessoa que acabou de tentar suicídio. Se a gente, uma seleção de uma universidade que tu quer entrar, tu já cansa, tu imagina tu cometeu suicídio, né? Flávio, diante disso, vocês têm um número de pessoas que se recusaram a participar. Esse é um número importante também, né? Esse é legal de ter no artigo. Convidamos 50 e 31 toparam, 19 caíram fora. Esse é um número importante. Tinha me esquecido. Vou atrás. Porque eu estava pensando sobre isso, a gente teve várias recusas, né? Eu tive várias recusas porque eram muitos, assim, Começavam e não terminavam. Ou começavam e não terminavam, porque mexia muito e aí, claro, a gente deu, doutor, não aguento, mas não vou, tá bom. Extenso, né? É extenso e ele faz perguntas, né? ele vive. E é isso que eu pensei, claro, de novo, é claro que não é por esse estudo que a gente consegue, imagina, validar um instrumento futuro, mas eu digo, talvez abre portas para a gente pensar que talvez para essa subamostra, né, das questões de tentativa de suicídio, ou que esteja nesse contexto, daqui a pouco tu pode reduzir de 220 perguntas para, sei lá, 30, que são as que estão dentro do domínio esse de afetividade negativa. Porque, afinal de contas, tu tá encontrando que parece que esse é o caminho que importa para esse contexto. Entende? É nesse sentido que eu pensei. Assim, as far as you know, assim, mas a revisão que a gente fez não existe, não tem na literatura em estudo com 25 em tentativa de suicídio. Seria o primeiro. Então, uma coisa que a gente acha que vai emplacar é porque, apesar dele muito pequeno, ele é o primeiro. Né? Perfeito. Mas provavelmente porque é muito difícil. Então tem que colocar o artigo. Eu tenho a impressão de ter lido um artigo árabe recente em que eles usaram o PID-5 e fizeram uma seleção de vários adultos jovens de colégios. Colégios, mas não tentativa de suicídio internado nas comunidades. Internado não. Internado não, exatamente isso não. Foram adolescentes tentaram dar, mas assim, tentativa de suicídio internado, não. Grave. Né? Aquele artigo adolescentes com história de tentativa de suicídio, entendeu? Que é muito diferente. Especialmente com comportamento alto. Na realidade era mais que isso, era comportamento Mutilação. Automutilação. É isso que a gente está falando. Perfeito. Essa é uma baita cereja do bolo de inovação, né, desse trabalho todo, adicionalmente, além de tudo. Então. Esse artigo do Adriano, onde é que era? Ele era um artigo, que aqui só para o nosso MDRS, que é maior do que 2, significa assim, a tentativa foi muito grave. Os adolescentes eram isso, se cortavam os pulsos, era diferente. Sim. Perfeitamente. Bom, e era isso que eu tinha selecionado, assim, que eu achei importante de a gente discutir, e ouvir também a opinião, especialmente do José, então. Parabéns mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bem, olha aqui, hoje é a segunda banca do dia, das 4. Tem mais duas. Vocês todos estarão na outra ainda, né, gente? Um outro assunto, mais tarde, vocês vão descansar e eu tenho uma outra banca no meio. Eu quero dizer que eu adorei a banca anterior e agora, porque eu acho que banca é muito legal isso que a gente faz, né? É uma mistura de arguição, uma mistura de sugestões para o artigo, né? Então a gente colocou que a gente queria submeter, mas a gente resolveu esperar justamente as bancas, nenhum dos artigos hoje de todos, para poder trazer, né? Já que não